Programa do Gusta. Oferecimento Pantera, Instituto que faz história. RP Blindagem. Confiança, segurança e excelência para você e sua família. E BMW Agulhas Negras. O puro prazer de dirigir. Olá, você ligadinho aqui no canal ABC, número 527 da Claro e também nos canais digitais, canalabc.com, nosso site, no YouTube, Canal ABC Oficial e agora temos o aplicativo do Canal ABC disponível em todas as lojas de aplicativos. Hoje no programa do Gusta o papo vai estar mais que especial, é sobre segurança pública, vocês aí de casa já sabem o quanto esse tema me chama a atenção. Já trouxemos aqui Carlos Seco, que é o secretário adjunto de segurança aqui da cidade de Santo André, delegada Liliane Doreto, que é a delegada geral de São Bernardo do Campo, Coronel Paganoto, dentre outras figuras muito relevantes para esse tema super importante que você de casa eu tenho certeza que adora. E hoje, antes daquela dica super especial, eu não vou me aguentar e vou ter que chamar o nosso convidado aqui para os estúdios do canal ABC. Então, com vocês e para vocês, vem para cá, Capitão Lemos. Grande Gu! Como é que vai, meu amigo? Tudo prazer, bem? Prazer enorme estar com você aqui. Mais uma vez, você, muito obrigado, tá? hein, cara. Você é honra, fenomenal, cara. Aqui, a gente tá recebendo nos estúdios do canal ABC. Obrigado. O pessoal de casa vai render o papo hoje, hein? Eu tenho certeza que sim. Gu, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo programaço que você tem feito. Eu tenho acompanhado de cátedra e está fazendo um trabalho espetacular. Obrigadão. Capitão Lemos. Você de casa, uma boa tarde, boa noite, né? Aqui no programa do Gusto, a gente assiste de manhã, de tarde e de noite. Então é pro dia inteiro, né? É pro dia inteiro. Isso daqui você tá almoçando, você já coloca lá o entretenimento na sua tela, no seu celular. Que isso aí. É garantido. Capitão Lemos, fica à vontade, casa é sua, meu amigo. Obrigado, Gu. Vamos começar esse papo pra lá de especial. Vamos embora, eu vou começar pegando essa caneca maravilhosa, linda aqui, já saboreando aqui o que tem dentro aqui, que é fantástico. Não sei o que é, mas eu tenho certeza que é bom. Isso daí vai te deixar um pouquinho leve no programa, né? Sabe, aqui é um drinkzinho, né? Fala aí. Gente, pra matar vocês de inveja, viu? É bom, não vou falar o que é não, mas é bom. Galera, o que vocês acham de começar a vender essa canequinha do Gusta? Porque faz um sucesso, viu? Todo convidado que vem aqui fala, nossa, por exemplo, eu entrevistei o Tenente Maxwell. Agora, Capitão Maxwell. Capitão Maxwell. Então, parabenizar, né? Capitão Maxwell aí pela nova patente que você adquiriu. Parabéns pelo seu trabalho. Você que é uma pessoa ímpar, muito íntegra em tudo que faz. Então, parabéns. Conte conosco sempre. Tá convidado para fazer a parte 2 aqui. Agora não mais como tenente, agora como Capitão Maxwell. Um abraço, meu amigo. E aí ele gosta muito de caneca, né? E dentre outros convidados, eles colecionam. Então é muito legal. E essa daí, ó, já é sua. Essa daí é pra você tomar aquele cafezinho. Viu? Adorei o presente, obrigado. E pode ter certeza que eu vou fazer bom uso. Obrigado. Capitão Lemos, eu queria começar esse programa. Segurança pública é um tema muitas vezes delicado, que as pessoas não gostam muito de falar. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria saber como é que surgiu a sua vontade de ir para essa área. Você cursou Direito, fez MBA Executivo, tem pós-graduação em Direito Executivo e Judiciário, né? Então Exato. É uma área muito vasta. Como é que você quis entrar nessa carreira sua? Gu, segurança pública é o que você falou, é um tema bastante dinâmico, muito amplo e muito gostoso. Não só de falar, mas de atuar e trabalhar nele. Eu vou te falar que não era muito sonho de infância, tá? Como a maioria das pessoas, opa, qual que é o seu sonho de infância, o que você vai ser quando crescer? E eu acabei deixando essa escolha lá na minha adolescência, 17, 18 anos, né, e ali avaliando na época do pré-vestibular, está terminando o colegial, e olhando as carreiras, olhando o mercado de trabalho, né, vendo qual carreira seguir. E no meu caso, como eu venho de uma família extremamente pobre, lá papai e mamãe, deu muito carinho e muito amor, mas pouco recurso financeiro. Então a opção lá, naquela época, lá em 2002, 2003, foi analisando o mercado de trabalho e analisando retorno. Por isso que eu te falei que no início não foi muito aquela coisa de paixão, né? Aquela coisa de sonho, não. Foi por isso. Mas depois que eu entrei, eu vi o mundo fantástico, maravilhoso que é esse mundo da segurança pública. E no meu caso, né, falando propriamente, da Polícia Militar. Eu ingressei no Barro Branco, que é a Academia de Formação dos Oficiais, é onde se formam os comandantes da Polícia Militar. Aqui em São Paulo é a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Fica lá na Zona Norte de São Paulo. E é um concurso bastante concorrido. À época, lá o concurso era pela FUVEST,
Hoje, se eu não estou enganado, é FGV ou VUNESP, alguma dessas, tá? Mas um curso muito bacana, muito enriquecedor, né? E para o pessoal que está aí, até aproveitando a oportunidade, dando uma dica, né, para a galerinha aí, o pessoal de 17, 18 anos, que está nessa fase de indecisão, a Polícia Militar é uma carreira maravilhosa, não só a Polícia Militar, mas todas as polícias, né, e todas as carreiras de segurança pública aqui do nosso estado e do nosso Brasil, fazem muito pela nossa sociedade, e a garotada aí que tem um sonho, que tem um ímpeto de contribuir com a sociedade, está em uma oportunidade maravilhosa, viu? E que com certeza vão se realizar. Então, e, deixa Capitão aí Lemos, me deu um gancho essa sua resposta, que o pessoal que quer seguir, tem muita gente que quer seguir essa carreira de virar um policial realmente, subir de patente, crescer realmente, principalmente na Polícia Militar. Para o pessoal de casa também, é algo que eu recebo muitas vezes. Por exemplo, a gente entrevistou o Coronel Paganotto, e pós esse episódio surgiram-se muitas dúvidas relacionadas ao policiamento em geral. Qual que é a principal diferença das polícias? Que tem a militar, a civil, Polícia Federal também, a rota, principalmente, é algo que chama muita atenção das pessoas, policiamento de rota, por exemplo. Qual que é a principal diferença que você pode listar para nós? Olha, que pergunta excelente, viu, Gu? E a maioria das pessoas, elas fazem uma espécie de confusão entre os organismos policiais do nosso Brasil. Nosso sistema de segurança pública, ele é constitucionalizado, está lá no artigo 144 da Constituição Federal. E lá traz lá quais as polícias, né, quais os órgãos que compõem o sistema de segurança pública no Brasil. Dentro da esfera federal, você tem a Polícia Federal, que ela é a polícia responsável por investigar e coibir os crimes federais. Você tem a Polícia Rodoviária Federal, que é a polícia que faz o patrulhamento nas rodovias federais, né? Às vezes as pessoas confundem a Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Militar. Dentro da Polícia Militar, nós temos também a Polícia Rodoviária Militar, que ela é responsável pela segurança pública e a segurança viária, né, nas rodovias estaduais. E aí, dentro do Estado, você tem as polícias mais conhecidas, a Polícia Militar, a Polícia Civil e agora a Polícia Penal também, que são os agentes de segurança penitenciária. E cada um é um órgão distinto, dentro do Estado estão subordinados à mesma pasta, que é a pasta da Secretaria de Segurança Pública, mas são órgãos distintos que trabalham com o mesmo objetivo, que é fazer segurança pública. Polícia Militar, ela tem diversos braços, né, diversas divisões. Quer saber um exemplo que as pessoas às vezes nem imaginam, a maioria das pessoas? O bombeiro. Muitas vezes as pessoas falam, olha, corpo de bombeiro é uma polícia diferente, ou alguns imaginam que nem faz parte da polícia, e o corpo de bombeiros é uma divisão da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar hoje, no estado de São Paulo, é a empresa pública, talvez não no estado de São Paulo, no Brasil, a maior empresa pública do Brasil, com o maior contingente, né, de efetivo de homens e mulheres, efetivo de pessoas. Polícia Militar é o maior efetivo hoje que a gente tem no estado. Galera, aqui no programa do Gusta, sempre você aí de casa vai sair bem informado. É papo de segurança pública, conhecimentos gerais sobre as polícias. Então, aqui, Lemos, o conteúdo é garantido, é entretenimento com conteúdo. Com certeza. E antes da gente continuar esse bate-papo maravilhoso, eu tenho uma super dica para você aí de casa que você já deve estar estranhando, né? Cadê a tão falada, a tão sonhada BMW Agulhas Negras? Tá aí, chegou. É a hora de você garantir o seu BMW com os melhores preços e a BMW é imperdível, galera. Já vai rodar esse VT maravilhoso aí. Depois desse VT maravilhoso, eu tenho certeza que você aí de casa já quer garantir, a sua 3 letras, né? A BMW e comprar lá na Agulhas Negras. Então, garanta já o seu BMW, que é o puro prazer de dirigir, tá bom? E voltando aqui, Capitão Lemos, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, sua presença aqui no programa do Gusta. Eu que agradeço. Para você aí que chegou agora aqui no canal ABC, ele é capitão da Polícia Militar, é uma pessoa assim ímpar, eu já conheço ele há alguns anos já, sempre tive um respeito enorme e um carinho extraordinário por você. E voltando um pouquinho do assunto das polícias. A pessoa que quer algo, uma pessoa que é mais assim,
bala na agulha, vamos dizer, né? Que é mais assim, mexida, quer ir pro confronto mesmo. Que polícia você indicaria ela aí? Ou melhor, dá pra você já ir, por exemplo, pra uma rota de começo, assim, eu quero iniciar na rota. Então, nós estávamos falando, Gu, a respeito das subdivisões, né, dentro das polícias. E a gente falou da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e dentro do Estado, Polícia Civil, e tem diversas divisões também dentro da Polícia Civil, o GAR, o GOI, né, e dentro da Polícia Militar também da mesma forma. Dentro da Polícia Militar nós temos o mais conhecido, e eu particularmente reputo como a atividade mais importante da Polícia Militar, que é o patrulhamento 90, que são os policiais que fazem diuturnamente o patrulhamento nas ruas, né, com a viatura que já foi lá vermelha e preta, depois mudou para cor na gestão do governador, ex-governador João Dória, ficou a viatura branca e hoje está mudando de novo, a viatura cinza. São os policiais que atendem as ocorrências. Quando você de casa tem qualquer problema, liga o 90, é esse policial, é o patrulheiro militar, né, do 190 que vem te atender. Eu reputo como a principal atividade, a mais importante, que é fazer a prevenção e evitar que o crime aconteça, evitar que o delito aconteça. E você falou uma coisa importante para as pessoas que querem, você não usou essa palavra, mas querem maior vibração, né? Aqueles que querem vibrar, querem o confronto, acho que você usou. Essa palavra, confronto, aquela pessoa que tá assim, quer ir pra ação realmente. Tá cheio de adrenalina, exatamente. Né? E olha só, o papel da Polícia Militar é exatamente evitar o confronto. O policial militar, ele nunca sai desejando o confronto. Evidentemente, ele não vai fugir, porque ele tem o dever legal. Se acontecer durante seu patrulhamento um episódio que haja a necessidade do confronto, ele não vai fugir. Ele vai fazer aquilo que a lei determina que ele faça, né, que é repelir a injusta agressão, seja contra ele ou seja contra qualquer outra pessoa. Por isso o policial ele jamais pode se acovardar. O policial jamais pode ser um covarde. Né? Qual que é a situação, a reação normal de um ser humano normal quando está acontecendo, por exemplo, um roubo a banco? O que o ser humano normal quer fazer? Ele vai querer sair de perto, vai correr fugir. E vai querer ir para um lugar seguro, na hora. Exato, ele quer correr para distante, quer fugir do perigo. O policial, qual a reação de todo policial? Cantou uma ocorrência, né? Olha, rouba banco na rua XPTO. O policial vai entrar na viatura e vai sair a milhão, querendo chegar logo no local da ocorrência. Para quê? Para o confronto? Não, para defender vidas. Para amenizar também. Amenizar, salvar pessoas. Se houver um confronto, não foi algo desejado, mas o policial ele vai agir. Vai agir com energia, com técnica, com seriedade e com serenidade, mas sempre cumprindo o seu papel. Então você perguntou para aqueles que desejam, né, uma adrenalina maior, qual que é o indicado? É exatamente o patrulhamento. Está na rua patrulhando, tanto durante o dia quanto durante a noite, você tem probabilidade ali de se deparar com situações inusitadas, né, em que pessoas precisam de ajuda, precisam de socorro, ou até situações que são acionadas via Copom. Que você tenha que ir com agilidade para chegar no local, sempre pensando em proteger vidas, defender vidas. Esse é o maior propósito, né, da Polícia Militar e de todos os órgãos de segurança. E se houver a necessidade do confronto, evidentemente o policial não vai fugir do confronto, ele vai agir dentro da lei, sempre dentro da lei. Então nós temos lá o policiamento 90, que eu falei, nós temos o policiamento de rota, patrulhamento de rota, que é um patrulhamento ostensivo, né, os policiais que estão melhores equipados, com armamentos mais pesados, né, os policiais que têm um maior tempo de treinamento e que estão ali também para fazer o seu trabalho da melhor forma possível e combater principalmente as quadrilhas, os crimes organizados, né, grandes quadrilhas de crime organizado. Então você tem lá uma divisão de policiamento, né, que tem um tempo maior para treinamento, tem um equipamento melhor, tem um contingente maior dentro de cada viatura e que estão aptos ali também para fazer o combate da criminalidade. Mas todas as modalidades são de grande importância e trabalham sempre em conjunto, isso é importante. E Lemos, você melhor do que ninguém pode falar melhor. Para mim e para o pessoal de casa, você já teve diversas patentes na Polícia Militar, subiu e hoje é um capitão renomado da polícia. Obrigado. Quais são... Não, essa é a verdade, a gente só fala a verdade aqui no programa do Gusta. Quais foram os principais desafios que você teve até chegar com essa alta patente e quais foram as ocorrências que mais te marcaram? Porque, por exemplo, teve uma ocorrência que o Carlos Seco contou aqui, que estava todo mundo no carro da polícia, numa van, melhor dizendo, e tinha alguns bandidos que eles tinham feito uma ocorrência, tinha alguns mortos,
E para todos os policiais dentro da van, todos estavam mortos. E aí teve um que se mexeu, quando o Carlos foi olhar, ele estava armado, o bandido. E a hora que ele virou, ele partiu pro tiro. Todos os policiais, obviamente, muito bem preparados, realizaram as medidas cabíveis para neutralizar o indivíduo. Qual foi a ocorrência que mais te marcou, assim, tipo, nossa, foi algo diferenciado, que eu tive uma adrenalina na hora, sangue na veia, sangue no olho, assim. Nenhuma ocorrência é como outra, e todas elas, a partir do momento que você está na rua, né, independente do seu posto ou patente, como você usou, você está fardado ou dentro de uma viatura na rua, você é um policial, independente do posto ou da patente que você ostente. E estando lá dentro de uma viatura fardado na rua, tudo pode acontecer, e nenhum dia é igual ao outro. E isso é o gostoso da nossa profissão, é que você não tem rotina. Você sai de casa sempre esperando o melhor, esperando que tudo corra bem, mas preparado para o pior. Sai sempre preparado, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, tecnicamente preparado para fazer, né, o que tiver que ser feito para manter a segurança das pessoas e também a sua segurança, né? Porque o policial ele não sai de casa pensando no confronto, mas também não sai de casa pensando em morrer. Precisa voltar vivo. Tem família, tem esposa, tem filho, e ele precisa se defender também e voltar vivo se a situação assim ensejar. E aí você colocou outra coisa importante, antes de responder a sua primeira pergunta, que é a respeito das patentes, né? E eu gostaria de explicar um pouquinho, se você me permitir. Claro, o caso é seu espaço aqui do programa do Gusta. Obrigado, Gu. E se eu estiver falando demais, você vai nos direcionando. É isso que aí. Eu gosto, Lemos, porque quando o convidado realmente inspira, tem que soltar a voz, tem que falar mesmo, e o pessoal de casa gosta disso. E o tema é gostoso, gostoso, dá pra gente navegar. É um tema que, ao mesmo tempo que ele é gostoso, ele não é aquele tema pesado, não é ensanguentado, né? É um tema leve e gostoso para o pessoal de casa. E faz parte do nosso dia a dia, tá? A segurança pública, e deixa eu aproveitar para já quebrar aí um paradigma, as pessoas olham e falam, olha, a segurança, aquela coisa que às vezes os telejornais acabam colocando de uma forma pesada, só com violência, só com coisa ruim. A segurança é tema do nosso dia a dia e é o clamor número 1 hoje da população. Todas as pesquisas que você pegar, nós estamos, por exemplo, em ano eleitoral, né? Pega-se as pesquisas aí do que a população mais clama, o que ele mais quer, é a segurança. Hoje, dentro do Brasil, o maior problema é a segurança. Então, falar de segurança tem que ser um debate natural e normal de todas as pessoas, não apenas daqueles envolvidos, né, nas questões dos órgãos de segurança pública, mas os munícipes, principalmente, que são os usuários. E se de uma ponta eu sou prestador de serviço de segurança, na outra eu sou usuário também, né, porque eu quero a melhor segurança onde eu estiver. No caso, hoje, aqui em Santo André, né, dentro da nossa cidade, e que eu tenho o privilégio de trabalhar desde 2016, então a gente quer, evidentemente, o melhor ambiente de segurança pública, não só aqui, mas em todo o Brasil e onde nós estivermos. Então, segurança tem que ser um tema leve, tranquilo e natural do dia a dia para todas as pessoas. Todos nós temos responsabilidade com a segurança pública. Mas voltando para a pergunta, a Polícia Militar ela tem 2 grandes quadros, tá, Gu? Um é o quadro das praças, que você ingressa lá com concurso a soldado, você faz um concurso público, se aprovado, você entra na Escola de Formação de Soldados. Esse curso, essa escola, né, essa porta de acesso, que é a porta de acesso ao quadro das praças, ela te possibilita ir de soldado até subtenente. Esse é um grande quadro da Polícia Militar, o maior deles. O outro quadro é o quadro de oficiais, esse que foi por onde eu ingressei, que é através da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. É um curso superior, né? É um curso de 4 anos de formação. Você ingressa nele através de um vestibular, como o vestibular que eu fiz lá em 2004, era pela FUVEST, né? Você ingressa nele, faz o curso de formação de 4 anos e ele te possibilita a carreira de oficial, que você vai de aspirante oficial até coronel, né? Que você já citou, por exemplo, o coronel Paganotto, que esteve com você, grande oficial, grande coronel da Polícia Militar, para o qual aproveito para deixar meu abraço aqui e parabenizar pelo excelente trabalho que ele fez aí ao longo da sua carreira na Polícia Militar. Um oficial combatente, fez um trabalho espetacular, construiu sua história, viu? E eu tive a oportunidade, Lemos, só um adendo rápido, de entrevistar ele, tanto aqui no programa do Gusta e algumas semanas atrás na FAAP. Olha que bacana. Porque a gente tem uma matéria que é técnicas de entrevista. E aí a professora pediu para a gente fazer uma entrevista coletiva
e alguns alunos se disponibilizaram para chamar algumas pessoas, e o escolhido foi o meu convidado, o Coronel Paganoto. Tem cada história que é de arrepiar. Ele fala das ações quando ele estava na rota, do policiamento, do overview geral ele faz, né? Ele dá um cata geral. E vou falar, ele contou uma ocorrência quando ele estava saindo do shopping. Vou deixar esse gostinho de quero mais. Se você ficou curioso, Paganoto contou essa história aqui no programa do Gusta há alguns episódios atrás. Se você tá curioso, coloca aí no seu YouTube, que é prático, né? Hoje em dia é tudo muito tecnológico. Registrado, é só tudo entrar. Registrado. Coloca aí, programa do Gusta, episódio Coronel Paganoto. Você vai achar, vai ter um episódio mais que especial, como o de hoje aqui do Capitão Lemos. Então, vale muito a pena você registrar esse momento e assistir. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vai lá, clica lá e acha. Coronel Paganoto é um espetáculo. Um abraço, comandante Paganoto. Então é isso, são esses dois grandes quadros, E agora respondendo diretamente a sua pergunta, de ocorrência marcante. Tem uma série delas, né, Gu? Eu estou, né, já há 22 anos na Polícia Militar e todo esse período, né, com raras exceções, que eu desempenhei algumas atividades administrativas, mas eu diria que 90% desse período fazendo atividade fim, que é o patrulhamento ostensivo, que é a atividade de rua, de patrulhamento, que é a principal atividade da Polícia Militar, que é levar a sensação de segurança para os nossos munícipes, né? E dentro desse período todo, necessariamente, né, inevitavelmente, você passa por diversas situações inusitadas. Uma delas, eu estava à época lá na Zona Sul de São Paulo, trabalhando lá, comandando o policiamento, e nós tínhamos à época lá o pessoal acho que era Operação de Risco, se eu não estou enganado, eram alguns programas policiais que eram voltados para ocorrências policiais e que eles faziam o acompanhamento, né, do patrulhamento e eventualmente de algumas ocorrências, né, em tempo real. E se eu não estou enganado, eu acho que era transmitido ao vivo, não me recordo agora, se era gravado ou transmitido ao vivo. Enfim, e nós estávamos numa dessas ocorrências lá na Zona Sul de São Paulo, né, e de repente o Copom ele irradia na rede rádio o código de caráter geral. O caráter geral, para vocês que estão nos assistindo, é um veículo que é produto de roubo. É um caráter geral, um veículo que foi roubado ou furtado, um veículo que consta alguma queixa criminal contra ele, que ele está patrulhando, ele está andando, né, trafegando nas vias. E quando isso ocorre, alguém liga para o Copom informando, ou algum aparato de tecnologia, alguma câmera inteligente, né, do Muralha Paulista, enfim, de outros sistemas de segurança eletrônico, eles comunicam diretamente lá com o Copom e o Copom irradia isso para a rede rádio para a gente. Então eles irradiaram lá, nós estávamos, né, à época eu era tenente ainda, e irradiaram essa ocorrência, era um Brava, Fiat Brava, eu acho que é esse o modelo do carro, Fiat Brava amarelo, com alguns indivíduos dentro do veículo, e esse veículo era produto de roubo. Então a gente patrulhando, de repente a gente se deparou com esse veículo. E é um veículo que corre muito, né? Um veículo bastante potente. E ali começou uma intensa acompanhamento, né? Acompanhamento policial, o veículo se evadindo, acompanhando, e tudo isso sendo registrado, porque a equipe estava com a gente, a equipe de filmagem acompanhando isso, né? Num veículo próprio, atrás da viatura, e acompanhando. E num determinado momento eles pararam perto de uma comunidade lá, na Zona Sul de São Paulo, e assim que eles desembarcaram, a minha viatura foi a primeira a chegar, eles desembarcaram, já saíram desesperados, e nesse momento há uma preocupação enorme da nossa parte, porque nós estamos ali patrulhando com técnica, com serenidade, com energia, mas com serenidade, para tomar a melhor decisão no momento ali de estresse. Mas tinha outras pessoas, e sempre tem civis trafegando, e determinados locais tem, dependendo do horário, tem uma quantidade muito grande de pessoas. Então isso eleva muito a nossa atenção e a nossa responsabilidade contra qualquer medida. E quando a gente desembarcou, a gente já ouviu 2 ou 3 disparos. Daí o pessoal correu para dentro ali da comunidade, uma comunidade com bastante viela, bastante conturbada, e a gente desceu ali nos protegendo, né, protegendo também as equipes ali que estavam com a gente, né, que chegaram de imediato no veículo atrás, equipes de filmagem, e a gente preocupado também para não ter nenhum problema, né, com o pessoal da imprensa que estava acompanhando, e a gente correu ali por diversas vielas, diversas escadas, e a gente conseguiu êxito nessa ocorrência, né, em prender, salvo engano, acho que eram 3 pessoas, 2 rapazes e uma moça. Eles tinham acabado de efetuar, acho que roubo, o veículo era produto de roubo ou de furto, não me recordo agora, mas era produto de ilícito, e tinha acabado de efetuar roubo a alguma loja, com o veículo recheado, um monte de coisa, e a gente acabou fazendo a prisão
desses 3 marginais, né? Sendo uma moça e 2 rapazes ali, e conseguimos fazer a proteção, né, de todas as pessoas que estavam ali, e principalmente as pessoas da equipe de cinegrafistas que estavam acompanhando a gente. E aí, por que marcou, né? Você fala, pô, por que marcou? Não teve ninguém ferido, ninguém baleado, e de fato a nossa expectativa é essa, que não haja mesmo. Como eu falei, a gente não sai esperando que aconteça situações como essa. Se acontecer, vai estar preparado. Mas quando há esse desfecho positivo, que há um entreveiro, né, uma troca de tiros, e que tem pessoas civis do lado, e você consegue fazer a prisão de todo mundo ali sem lesionar ninguém, e principalmente sem que as pessoas civis, que não têm culpa de nada, né, não sejam prejudicadas com isso, isso é um êxito muito grande na ocorrência. Né, porque parece simples, mas na hora a adrenalina é grande, e você sendo confrontado por marginal, dando tiro, atirando contra você, e você tem que ter a percepção de quem está à sua volta, se tem um repórter, se tem um câmera, se tem um transeunte passando, se tem uma criancinha que pode ser alvejada por um disparo perdido, né, uma bala perdida e tal, e ter um desfecho trágico. Então você conseguir fazer tudo isso, e isso ser registrado, gravado, sem nenhuma intercorrência, isso é bastante positivo e eleva muita responsabilidade e, por consequência, adrenalina. Né? E Lemos, eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns programas policiais, como, por exemplo, o Brasil Urgente. Hoje, apresentado pelo Joel Datena, mas antes era pelo Datena. E já vi várias ocorrências, inclusive uma ocorreu com um amigo nosso, da família Nishimura, ele que também é policial militar, e ele estava numa viela, enfim, prendeu os meliantes. Você acha que acaba atrapalhando mais a imprensa, apesar de eu fazer parte, ter um programa aqui no canal ABC, você acha que atrapalha isso? Você tá ao lado de um cinegrafista, de um repórter, além do cuidado que você deve ter com os civis, você tem que tomar um cuidado com a produção. Como é que funciona isso? Mais atrapalha do que ajuda? Como é que é? Olha, você tem que buscar o equilíbrio, viu, Gu? Eu sou um ferrenho defensor da imprensa. De cátedra aqui, eu digo para você, ferrenho defensor. Porque qualquer sociedade, né, comunidade, país, enfim, livre, ele parte da base de uma imprensa livre, de fato. Só que a gente precisa ter muita responsabilidade. E aí não apenas nós, enquanto órgão de segurança e agentes de segurança, mas também os agentes, né, da imprensa. Tanto na parte de não negligenciar a sua segurança própria, num eventual acompanhamento, como você citou, segurança própria, mas principalmente com a notícia. A notícia, eu digo que é o ponto X da questão, de fato entregar a notícia sem qualquer viés e da forma que ela é, né? Sem enviesar a notícia. Sou um defensor, como eu falei, né, de primeira hora da imprensa. A gente precisa da imprensa. E sempre que a imprensa está ao lado e registrando de forma imparcial, e da forma que acontece, levando ao ar da forma que isso acontece, isso é muito positivo. Positivo, inclusive, para a sociedade, né, que pode ver a forma límpida, transparente com que os órgãos, né, atuam, a forma técnica, eficaz com que as polícias atuam, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, e eu digo todas as polícias, pela minha experiência de 20 anos, 22 anos de polícia, né, a técnica é muito grande, e nós, policiais, né, a gente lidar com os maiores bens do ser humano, que é vida e liberdade. E você não pode errar. Você não pode errar. Então perceba que numa abordagem policial, o policial ele vem com energia para evitar que do outro lado haja qualquer reação inusitada, né, que tenha que o policial tomar uma atitude mais ofensiva e mais enérgica, em que pese o policial está sempre preparado para isso. Então sempre em toda abordagem há um nível de estresse muito grande. Porque a pessoa abordada, e eu acredito que ninguém goste, né, de ser abordado, ninguém gosta de ser abordado, mas isso é necessário dentro do nosso sistema de segurança, mas a pessoa abordada, ela está olhando e está vendo um policial do outro lado, policial fardado, que está emanando uma ordem legal, ele está atuando em nome do Estado, em contrapartida o policial ele não sabe quem é outra pessoa, né? E não existe aquela retórica que dizem, não tem cara de ladrão, não tem cara de estar armado. Não existe isso, né? O ladrão não tem cara, né? Não tem cara. Inclusive, os maiores deles estão gravatinha, bonitinho, limpinhos, né? E a gente sabe onde?
Então não tem... Passa no jornal toda noite, dias, né? Todos os dias. Todos os dias, é só olhar aí os telejornais e a gente vê. Então não existe isso. Então na abordagem, o policial tem que ir com extrema cautela, né, e com extrema seriedade, para que de fato, se for uma pessoa criminosa do outro lado, o policial consiga tomar as medidas cabíveis. Né? E numa fração de segundos, o policial ele tem que decidir o que ele vai fazer. Porque às vezes ele dá uma ordem legal, né, para o cidadão parar, levantar a mão, e às vezes o cidadão não entende bem e ele vai às vezes querer pegar um celular. O celular que está na cintura, alguma coisa que está na cintura. Imagina o que passa pela cabeça do policial na hora. Se a pessoa provavelmente está armada, vai querer reagir. Exato, e o policial tem que tomar uma atitude muito rápido, né? Ele tem que ter consciência, ele não pode atirar, né, evidentemente, sem saber o que a pessoa tem do outro lado, até que ele tenha certeza que a pessoa tem lá um objeto que vá feri-lo, seja uma arma, seja uma faca, seja algo, para que ele tome uma decisão, mas ele tem que estar muito atento nesse momento. E, de outra forma, o cidadão que está sendo abordado, ele, como eu falei, ele está olhando, ele tem consciência que é um policial, então o que lhe cabe? E eu sempre passo essa orientação ao cidadão que está sendo abordado. Mantenha sempre a calma e procure cumprir o que o policial está pedindo. No final da abordagem, se não tiver nenhuma dívida, se não tiver nenhum problema, com certeza você vai ser liberado como uma pessoa que vai ficar agradecido pelo trabalho policial, que está fazendo a sua segurança. E Lemos, indo para uma outra vertente agora, você, para quem não sabe aí de casa, foi instrutor do policiamento de motocicletas, a Rocan. Como é que foi para você entrar nessa área? E já juntando com a sua resposta, 2 perguntas. O que você acha também de políticas públicas eficazes? Porque muitas pessoas têm uma visão talvez errada, né? Não muito bem formulada sobre os policiais, né? Acabam falando mal, acabam falando coisas erradas, muitas vezes a mídia mostra de forma distorcida. Qual que você acha que deve ser proposto, talvez leis mais eficazes, para mudar essa visão de uma população que muitas vezes coloca o policial como errado, e não é? Linda pergunta, Gu. Excelente pergunta de gente grande. Parabéns. Parabéns pelo programa, pela condução e pela sua capacidade técnica. Viu? Obrigado. Parabéns. Me deu, Lemos, eu não vou mentir, me deu até vontade de fazer parte da polícia, mas quando você falou que ocorrem muitas ações assim, as pessoas vão mexer na cintura e é um celular e não é uma arma, eu já ia sair correndo. Eu gosto mais do lado da publicidade, da propaganda, do jornalismo, que é mais minha praia. E que ajuda muito. Eu falei, eu sou um defensor de primeira hora da imprensa, dos profissionais de imprensa, e precisa muito, e eu vou falar sobre, emendando na pergunta que você fez, né, com relação a políticas públicas de segurança. Isso é muito importante. Mas, indo para a primeira pergunta que você fez, que foi com relação ao curso, né, de instrutor de policiamento com motocicletas. Polícia Militar, nós falamos disso já, tem diversas vertentes, e uma vertente também muito importante é o policiamento com motocicletas. Que nós temos a Rocan, por exemplo, que faz parte do policiamento de choque da Polícia Militar, onde estão a rota, onde estão os policiais que fazem o policiamento de eventos, todos os policiais de choque. E o policiamento de Rocan está lá também, né, embaixo desse guarda-chuva que é o policiamento de choque. E nos batalhões, aqui por exemplo em Santo André, nós temos o 10º Batalhão de Polícia Militar, que é comandado hoje pelo Coronel Casado. Aproveito para deixar um abraço, grande amigo, grande comandante, Coronel Casado. Forte abraço e parabéns pelo trabalho que tem realizado aqui em Santo André. Apresentado excelentes índices de segurança. Parabéns, o comandante. E fica o convite para ele participar aqui do programa do Gusta. Falar de segurança pública nunca é demais. E eu vou ter um prazer enorme de acompanhá-lo, ele vindo, acompanhar e fazer companhia. A gente faz a famosa dobradinha. Vai ser um prazer. Você e ele, aí ó, o programa vai ser mais que especial. Vai ser um prazer enorme, eu vou estender o convite a ele, Coronel Casado. Então nós temos no batalhão a RPM, né, que é o patrulhamento com motocicletas também. É o espelho do policiamento de Rocan, que são os policiais que fazem o patrulhamento com as motos. É muito importante hoje porque nas grandes cidades, exemplo, Santo André, São Paulo, essas megalópolis, um dos problemas grandes de tráfego que a gente tem é o trânsito absurdo. E nos horários de rush, Santo André há alguns anos era muito tranquilo, né? Mas hoje nos horários aí de pico a gente não consegue mais locomover e andar com o veículo 4 rodas. Você fica parado no trânsito. Você pega, por exemplo, Adão Pedro, Pereira Barreto, os grandes corredores aqui, a Prestes Maia, Avenida dos Estados, aqui em Santo André, entre 7 e 10 horas da manhã, entre 16 e 21 horas aproximadamente,
é um trânsito ferrenho. Então, nesses momentos, o policiamento com motocicletas, ele é imprescindível para garantir a segurança das pessoas que estão ali no trânsito, paradas no trânsito, as pessoas que estão locomovendo. Esse período é um período extremamente crítico, onde os marginais se aproveitam para cometer roubos, por exemplo, as pessoas que estão lá paradas no semáforo, passa os marginais, acaba furtando, efetuando roubos. Então, o policiamento com motocicleta, ele é imprescindível para coibir os roubos nesses momentos, por exemplo. Então, fazer esse curso de instrutor, que eu sou instrutor de policiamento com motocicleta, fiz esse curso lá em 2012, se eu não estou enganado, ou um pouco antes, um dos melhores cursos que eu fiz na Polícia Militar, que eu sou motociclista, adoro motocicletas, então fazer esse curso e conciliar técnicas policiais com a motocicleta, cara, foi uma delícia, foi um prazer, né? Um privilégio muito grande. É a paixão, né? Quando você une paixão com a vontade de fazer acontecer, não tem como dar errado. E eu costumo dizer que a gente não trabalha, a gente se diverte. E é um diverte com responsabilidade, não aquela diversão, né, de oba-oba, não. É diversão porque dá prazer. O trabalho dá prazer. O trabalho policial é prazeroso. A gente faz com vontade mesmo e ali ter o cidadão recebendo o seu serviço, contente com o seu serviço, não tem coisa melhor. Você salvando uma criança, um idoso, uma família ali da ação de marginais, isso é o melhor pagamento que a gente tem. Então, polícia com motocicleta é excelente para esses horários e para esses picos, tá? Então foi um prazer maravilhoso fazer isso. Outra pergunta que você fez, né, que é com relação a o que eu julgo importante, né, dentro das políticas de segurança pública, o que nós deveríamos ter, e você até citou ampliação de leis. Cara, eu te diria, Gu, que hoje o Brasil é um dos países que mais tem lei no mundo, mais tem lei. Então a gente não precisa de mais legislação. A gente não precisa de fazer mais leis. E a gente tem um problema grave, né, que é educação. Educação, sim, a gente precisa investir. Porque um país, de fato, ele só vai melhorar e em todas as áreas, tá? Na economia, finanças, segurança, enfim, em todas as vertentes, se houver um investimento em educação. Educação e família. Eu sou um defensor ferrenho da família, porque família é a base de qualquer sociedade. Uma família bem educada, meu irmão, ninguém segura. A estrutura é firme, né? Estrutura é firme, nada derrota. E aí o problema que a gente tem no Brasil, quando você tem algum fato, algum episódio que gera clamor popular, gera relevância, o que os nossos políticos fazem? Vamos criar uma lei. E aí vai lá, autor do projeto de lei XPTO. Resolve o problema? Não resolve nada. É só para ter aquele boom. Exatamente. Na hora, assim, Exato. gerar aquele burburinho e acaba não saindo elas por prática não resolve, porque a gente já tem muita lei. O que a gente precisa fazer é cumprir, isso sim. Nós temos um Código Penal que tem lá uma infinidade de crimes, né? Nós temos uma lei de execução penal, que na minha ótica deveria ser mais uma vez reformulada e melhorada. Nós precisamos melhorar o sistema, né, de ressocialização, que hoje o nosso sistema penitenciário não ressocializa ninguém. O marginal, ele é preso lá, aviãozinho, né? Ele sai de lá mega traficante, na escola de crime. E volta pior, né? Ele vai preso e sai da cadeia, volta para a sociedade, para a integração social, muito pior. Então é uma faculdade do crime. Então a gente precisa de mais lei? Não. A gente precisa fazer cumprir o que a gente tem. Então começando pela educação e pela família. Porque crianças bem educadas e com estrutura familiar, dificilmente eu vou te dizer que ele vai se tornar um marginal no futuro. Dificilmente ele vai se perder. Então, se nós tivermos essa estrutura, nós vamos melhorar em todos os aspectos. E vai refletir a médio prazo, evidentemente, a médio e longo prazo, diretamente nas questões de segurança. O que a gente precisa hoje é isso. Não precisa de mais lei, não. Precisa fazer cumprir as que tem aí. O ladrão, quando ele é preso, ele foi julgado e condenado, ele tem que cumprir a pena. Ele não pode estar, como a gente tem diversos casos, de você aborda marginais na rua e ele tem um 57, que é roubo à mão armada, ele tem 121, que é homicídio, tem uma infinidade de crimes e está na rua. O que um cara desse está fazendo na rua? Roubando de novo. Quer dizer, ele não foi ressocializado, ele não aprendeu nada com a política de segurança pública que está posta hoje aí. Então é fato que precisa ser mudada. Precisa de educação, precisa ressocializar. Precisa trazer esse cara do presídio e entregar um cidadão novo para a sociedade, né? E ele não volta ressocializado, né? Ele volta bandido. E aqui no programa do Gusto a gente tem dica pro pessoal de casa que não quer sofrer nenhum tipo de né? Você sabe, né? Aquelas situações ruins, assaltos, muitas vezes, que
é perigoso, né? A Certo. bandidagem tá aí, por mais que as polícias estão nas ruas tentando, se esforçando cada vez mais, a bandidagem tá por aí. Dica para você importante que quer guardar você, sua família, seus entes queridos. Você precisa comprar um carro blindado ou blindar o seu aí, ó, na RB Blindagens. Então, acompanhe esse VT. Galera, programa do Gusta é qualidade em segurança pública, é qualidade na polícia, é qualidade aqui, ó, de segurança para você que quer ficar protegido com a sua família. Já garanta já o seu BMW na Agulhas Negras e blinda aí na RB Blindagens, que é segurança lado a lado com você. Lemos, bate-papo mais que especial hoje. Produtivo. Produtivaço pro pessoal aí. Tem muita gente jovem que me assiste, né? Além de pessoas mais experientes, a molecada tá muito presente, né? Principalmente no YouTube. Então, os jovens estão tendo a oportunidade hoje de encarar um tema mais sério. A gente trouxe diversas pessoas aqui no programa, cantores, influenciadores, apresentadores, e o tema de segurança pública nunca é demais falar, né? Bater nessa tecla até que a pessoa realmente entenda o quão bom é falar sobre isso. Sim, exato. Indo para uma outra vertente, mais política agora. Ano de eleição, ano de Copa do Mundo também, então é um ano muito agitado. Não diria turbulento, mas agitado. Tá saindo diversas pesquisas por aí e eu lembrei de um fato curioso. Você, em 2024, se candidatou a vice-prefeito da cidade de Santo André. Como é que foi para você estar nesse meio político, ter essa transição de capitão da Polícia Militar para vice-prefeito, né? Candidato a vice-prefeito. Como é que foi para você, para sua família também? Eles aceitaram? Tiveram, assim, uma dificuldade? Porque o Coronel Paganoto, ele é candidato a deputado. Acho que é pré-candidato. Pré-candidato a deputado estadual. E muitas vezes, muitas famílias não gostam, né, de entrar na política, acham um ramo meio perigoso. Como é que a sua família lidou e como é que foi para você? Ô Gu, eu gostaria de abrir, essa pergunta é top. Todas elas são, você é um fenômeno, tá? Que honra. Novo, você parabéns. Que é. Somos, vai. De novo, parabéns, estou feliz de estar aqui com você. Olha só, eu gostaria de iniciar respondendo a sua pergunta, fazendo um disclaimer, né, e uma quebra de paradigma para você que está nos assistindo, de que plantaram na cabeça coletiva da sociedade, no imaginário da sociedade, que política é coisa de bandido. Olha, política não é coisa para gente decente, política não é coisa para gente do bem, política não é coisa para as pessoas de família e etc. E plantaram isso na cabeça da sociedade, na nossa cabeça. E a gente precisa quebrar isso. Política, ela faz parte da nossa vida. Nós temos que viver política todos os dias. Por exemplo, nas nossas casas. Se nós não fizermos política todos os dias com a esposa, com o marido, com o filho, com a família, imagina, a sua casa vira um caos, vira uma bagunça. Política nada mais é do que a ciência de encontrar um bem comum sem o conflito. Né? Porque quando falha a diplomacia, a política, o que sobra? Sobra a guerra. É o que a gente está vendo lá, Estados Unidos, Irã, Ucrânia, Rússia. Falhou a diplomacia, falhou a política. Não tem a parcimônia ideal entre todos os nichos. Exatamente. Os ânimos se alteraram, o ego se alterou, então virou guerra. Então política é uma coisa natural, deveria ser do dia a dia, todos os dias. E deve ser um tema familiar. Vocês que estão nos assistindo e você que é público jovem, seu programa, uma infinidade de garotos, garotas, adolescentes, então que vocês comecem a pensar e enxergar a política como uma coisa natural do dia a dia de vocês e participarem da política, analisarem os players, né, as personalidades políticas que estão aí colocadas, né, a vida de cada um deles, não apenas o discurso, porque falar bonito é fácil, mas aí você tem que olhar a vida, olha o histórico dessas pessoas, porque essas pessoas decidem o nosso futuro. A política decide o nosso futuro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, decide o futuro do mundo. Quando falha a política, gera guerra. Então, política é coisa natural do dia a dia. E deveria ter nas escolas, tá?
nas escolas, desde o ensino médio lá, talvez até do fundamental, deveria ter cadeiras lá tratando de política e falando de política, ensinando e politizando as pessoas. Quer dizer, isso é aula de cidadania. É aula de cidadania. Porque quando você não é politizado, você toma decisão ruim, decisão errada, que vai refletir na sua vida. A gente vive hoje esse caos no Brasil por conta de más decisões e más escolhas. Isso é evidente, é natural. Então, fazendo esse disclaimer, política tem que fazer parte do nosso dia a dia para a gente seguir bem. Então, política é coisa de gente boa, de gente decente. Quem tem que entrar na política? Gente bem intencionada, gente decente que quer fazer o bem pela sociedade, que quer o bem coletivo. Né? Cientificamente, política é a ciência do bem-estar social, procurar o bem-estar para todo mundo. Então, a política tem que ter pessoas boas. Você que está nos assistindo, conheça, entre na política, se candidate, vá lá, se colocar à disposição da população para fazer um bom serviço. Política é coisa de gente boa. E aí, vindo para a transição, eu nunca pensei, por exemplo, em entrar na política, por conta desses pensamentos que colocaram na nossa cabeça que eu acabei de citar. Então, nunca pensei em entrar na política. Mas por diversas ocasiões, em diversos pleitos, eu sempre fui convidado, que eu sempre gostei muito de relacionamento, de me relacionar com a sociedade, com as pessoas, e dentro do meu trabalho na Polícia Militar de mais de 20 anos, meu trabalho do dia a dia é me relacionar com as pessoas, me comunicar, conversar, ajudar, fazer o bem, e eu nasci para fazer o bem, eu me sinto bem. Acho que o ser humano normal, comum, o ser humano de bem, ele fica bem fazendo bem, né? Você, por exemplo, está levando informação para o público. É legal agregar, eu tenho certeza, né? que você se sente bem. Você tá fazendo parte, por Exato. exemplo, quando a gente está fazendo um programa aqui falando de segurança pública, eu Exato. me sinto dentro da casa da pessoa. E você está influenciando. Bater um papo no sofá da casa da pessoa. Exato. Por quê? É um programa que traz informação com leveza. Exato. E é um tema muito importante. Exato. Mas, só um adendo no que você falou de política. Infelizmente é isso, né? As pessoas vêm das escolas, né? Vêm desde pequenas, crianças crescem com uma ideia que política é errado, que política só tem gente, só tem ladrão, que só tem gente errada, mas não é. Política é você trabalhar em sociedade. Exatamente. É você ter a parcimônia ideal entre todos os grupos. Seja se você for deputado, vereador, senador, enfim. E por que você acha que é desde o berço que se cria essa ideia de que política é errado? Porque, ao meu ver, tenho amigos políticos, inclusive um que é meu amigão é o Tomé Abduch. Ele, deputado estadual, grande deputado, um dos mais votados aí do estado de São Paulo. Ele é um cara ímpar. Gente boa demais, ele que aprovou diversos projetos, apresentou diversas leis, e eu sigo ele, fica até a dica aí pro pessoal de casa, né? Tomé Abduch no Instagram, @Tomé Abduch. Você vê o dia a dia dele, você vê que ele tá empenhado, né? Ele integra no dia a dia dele as pessoas. Sim. Ele consegue trazer esses dois lados. E as pessoas, mesmo assim, acham que é errado, acham que só tem coisa errada. É incrível, né? Você citou um grande exemplo, como tem diversos outros, né? O Tomé, que é um grande empresário, também veio já contribuía muito para a sociedade, fazendo um bom trabalho, empregando pessoas, gerando renda e riqueza para o país. Né, e tem contribuído muito também dentro da política. Igual a ele, tem diversos outros. Por isso que eu falei, principalmente para a garotada, que é o futuro do nosso país. Analisar, conhecer de fato quem são as pessoas que estão se colocando. E também se colocar. Quando chegar o momento, peraí, eu quero fazer parte dessa política. Eu sou bem intencionado, eu quero estar lá. E de fato se lançar. Mas voltando, eu nunca tinha pensado nisso, mas sempre recebi diversos convites, né, de participar e sempre recusei. Falei, não, eu gosto de estar aqui fazendo o meu trabalho, ajudando as pessoas dentro da polícia, adoro fazer o que eu faço e sempre recusei. E na última eleição de 2024, né, eu acabei aceitando, tive o convite de vir a vice-prefeito aqui na cidade de Santo André, saí candidato aqui a vice-prefeito pelo PL. E fizemos um trabalho fantástico aí, trabalho maravilhoso, foi uma experiência muito enriquecedora. Ao final, aí tivemos um número de votos muito expressivo, né, dentro dos recursos financeiros muito parcos que nós tivemos, mas tivemos aí um resultado muito expressivo. Fizemos aqui 3 vereadores pelo PL em Santo André, então foi um resultado muito bacana e uma experiência muito enriquecedora, né, de um aprendizado muito grande, porque antes eu sempre participei das atividades
cotidianas, em contato com outros órgãos, órgão executivo, legislativo, mas dentro da minha alçada, fazendo parte de um órgão executivo que é a Polícia Militar. Então, a partir do momento saindo como um player, como uma figura política, isso muda bastante a visão, muda bastante o espectro de atuação e a visão, de fato, do que é política. Então, isso foi muito enriquecedor. Foi uma experiência muito bacana, que agregou muito, né, e que, com certeza, a gente vai contribuir bastante aí com a população, com a sociedade. E as pessoas me perguntam, né, ô capitão, e aí, o senhor vai voltar, não vai? E eu digo para as pessoas, olha, eu estou à disposição da sociedade, sempre, né? Eu nasci para servir. Eu fico feliz, eu me realizo servindo as pessoas, né, e ajudando as pessoas. Então eu sempre me coloquei à disposição das pessoas. Em havendo o melhor caminho para servir, seja na polícia, seja na política, o que nos dá prazer é servir e ajudar as pessoas. Então, todas as pessoas de bem deveriam vir. Eu faço esse convite. Venham para a política. Se filiem, venham fazer parte, venham se colocar como candidatos com boas intenções, com bons ideais, para trabalhar de verdade para a sociedade. E eu lembrei, você falou que o PL lançou 3 vereadores aqui no ABC. Um deles é nosso amigo, né? Major Vitor Santos. Exato. Cara, sim, gente boníssima. Inclusive, um abraço, Major. Mais uma vez, fica o convite para você vir aqui no programa do Gusto. O bate-papo vai ser fenomenal. E eu gosto desse tema, sabia? De polícia, de segurança pública, é algo que me chama atenção. A maioria dos meus programas com segurança pública foram programas que, além de ter uma visibilidade muito grande, teve um feedback maravilhoso também. Exato. E está tudo entrelaçado, né? A vida em sociedade, os temas se entrelaçam. E eles se unem todos os dias. Segurança pública faz parte de... Por isso que nós falamos, e você fez uma pergunta nesse sentido, né? Políticas de segurança pública. Então, passa pela política. A vida em sociedade passa pela política. Não tem como fugir dela, né? Gostando ou não, você vai ser dirigido e regido pela política. Então, é melhor que se goste e que se saiba o que está acontecendo, né? E que se participe das decisões. Isso é muito importante. Nós, enquanto cidadãos, não podemos ficar alijados, né? Ou distantes, apartados da política. A gente tem que fazer parte. Seja como participante, seja como algum apoiador, seja como fiscalizador, temos que fiscalizar. Você que votou lá no seu vereador, seu deputado, seu prefeito, você tem que fiscalizar. É um dever seu. Né? O político, depois de eleito, nada mais é do que um prestador de serviço público. Né? No final da essência é isso. Não é um astro de Hollywood, é um prestador de serviço público. E você que exerceu o seu sufrágio, que votou nessa pessoa, você tem todo o direito e o dever de cobrar, de fiscalizar e de cobrar. No final das contas é isso. Bate-papo maravilhoso, tenho certeza que você aí de casa também está adorando. Mas antes da gente continuar esse papo maravilhoso, eu tenho uma dica para você de casa que está em busca de comprar, vender ou alugar um imóvel. Você está em busca da melhor e mais tradicional imobiliária aqui do ABC. Então, roda o VT. Pantera Imóveis. Instinto que faz história. Instinto que faz história. Isso daí é Pantera Imóveis. Então, corre lá, eles têm diversas unidades, garanta já o seu imóvel, aluga, vende, compra, que eles são os melhores na área. E, Capitão Lemos, mais uma vez, bate-papo maravilhoso, já falei isso diversas vezes. E agora eu vou pedir pro pessoal da produção colocar algumas fotos que nós preparamos aqui, que inclusive tá no seu Instagram. Antes, eu vou pedir pro pessoal da produção. Olha, essa foto aí, queria que você contasse um pouquinho das histórias que tem por trás delas. Olha, Gu, essa aí foi um dos momentos que me emocionou bastante. Essa é desse ano, é bem recente. Oportunidade muito legal, muito bacana. Inclusive, o nosso amigo Antônio Carlos esteve com a gente lá. Meu papai. Papito, como eu sou íntimo, né, posso falar, o Tonico. O Tonico, a gente já tá tudo em casa, tá tudo em amigos. Esteve com a gente lá e foi muito bacana. Foi um título, né, honorário que eu recebi da Câmara dos Vereadores aqui de Santo André, que foi outorgado pelo vereador William Lago, vereador do PL, que tem feito um trabalho espetacular. Gostaria de deixar aqui os meus parabéns, né, ao vereador William, tem feito um trabalho de fato aí que tem surpreendido muito. O William ele tem brigado pela segurança pública, pela educação, tem encabeçado diversos trabalhos aí muito bons de fato na Câmara dos Vereadores de Santo André. Então nessa ocasião nós recebemos lá o título de cidadão andreense ali em Santo André.
A Câmara cheia, a casa lotada, pessoas felizes, amigos lá confraternizando, né, e celebrando conosco nesse momento aí de felicidade, que foi em fevereiro agora, né, desse ano. Então foi um momento espetacular. E tem mais fotos aí, a produção preparou outras. Pegamos todas no Instagram aí do Capitão Lemos. Olha aí nosso presidente, rapaz. Aí, ó, pra quem quer seguir o Lemos, ó, tem várias aqui, ó. Pessoal, tá aí o nosso maior patrimônio, a família, aí tá o nosso presidente, Jair Bolsonaro, eterno presidente, né? Que fez uma revolução política, mental, social no nosso Brasil, né? Que infelizmente está aí de forma injustiçada, né? Preso, mas que a gente almeja que em breve esteja aí de volta e fazendo aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele nasceu para fazer, né? É um fenômeno de trabalho. Eu tive o privilégio, né, de estar em diversas oportunidades aí ao lado e com o nosso presidente Bolsonaro. É uma pessoa espetacular, uma pessoa do bem de verdade, viu? E tem outras aí também da família, né? Porque família é algo que é indiscutível, né? Ó, família base, olha que coisa linda, valores. Gu. Esse de fato é o meu patrimônio, tá? Esse é o meu maior patrimônio, minha família. Minha linda esposa, meu amor, um beijo, minha eterna namorada, há 20 anos, há mais de 20 anos, 22 anos me acompanha. Faz tempo, hein? E me suporta ali, no sentido de dar suporte, né? No sentido de estar ao lado. Essa é uma mulher guerreira, verdadeira, é o amor da minha vida. E os meus filhotes lindos e maravilhosos, esse é o maior patrimônio. E isso de fato é parceria, né? Porque parceria. Quando você namora alguém, casa com alguém por interesse, ou quero, mas não quero. Não, você tem que ter uma parceria, uma longevidade para realmente construir estar junto, uma história. Lembra quando a gente falou de política para melhorar a segurança pública? Eu disse que a família é pilar, a família é base. E aqui está o retrato. Quando você tem uma relação duradoura, é exemplo das famílias que a gente vê, da sua família, por exemplo, seu pai, sua mãe, né? Parceria de fato, é parceria de verdade, uma construção que você faz um planejamento e vai junto, sem competição, sem guerra, né? Sem isso ruir em determinado momento, em determinado tempo. Você vai perpetuando valores, uma sociedade concisa, uma família concisa, é a base social. Então a família é o maior patrimônio. E para você aí de casa que ficou curioso em saber mais histórias do Capitão Lemos, vai lá na rede social, corre lá no Instagram dele, vou pedir pro pessoal deixar na tela para você tirar aquele print, tirar aquela foto, porque ó, eu já acompanho ele há algum tempo, é sempre novidade, né? Tanto de segurança pública, no Instagram ele posta algumas... Você vai, por exemplo, no Bolsonaro, quando você conheceu ele, era numa manifestação. Nós estivemos juntos em algumas ocasiões, estivemos juntos em manifestações, diversas delas, estivemos juntos em Brasília, lá no escritório do presidente, né? Estivemos juntos em São Bernardo, em diversas ocasiões. Tive o prazer, né, e o privilégio de estar com ele ali, conhecendo da pessoa e da personalidade do nosso presidente. Showzinha. E o Bolsonaro é uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa mais que especial. Infelizmente está acontecendo essa situação com ele, mas logo ele vai voltar aos holofotes aí. Tenho certeza que ele volta para a sua posição, né? É um líder nato e que despertou o nosso país. Despertou o nosso país e com certeza daqui a alguns anos ele vai estar lá nos livros de história, né? Conta em história boa ou conta em história ruim, ele vai estar nos livros de história como uma personalidade que despertou o Brasil. E para você que não teve oportunidade aí de printar a tela no Instagram do Capitão Lemos, vai ter mais uma oportunidade aí, vou pedir pro pessoal da produção colocar o Instagram do Capitão Lemos. Como eu havia dito, é informação, é conhecimento, ele aí que aborda vários temas importantíssimos aí, eu já sigo ele, então ele é fera, fera. Acompanha, tira um print, segue e se tiver qualquer dúvida pode chamar, né? A qualquer hora, a qualquer momento. Tenho o maior prazer de interagir, responder perguntas, participar, adiciona lá @Capitão Lemos, interaja, fica à vontade e a gente não tem restrição de perguntas. O que vier a gente vai falar, vai discorrer sobre, com muita tranquilidade, com muita paz, com muita naturalidade. Capitão Lemos, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse convite aqui da nossa entrevista no programa do Gusto. Foi um bate-papo mais que especial. Queria agradecer a você de casa pelo carinho da sua audiência e lembrando, estamos aqui no canal ABC, no YouTube, no site e no aplicativo e no canal 527 da Claro. Se você perdeu, tem todos os episódios lá, é só digitar no YouTube
Canal ABC Oficial, que você vai ter uma gama de episódios. Você pode escolher, tem as séries, né? O pessoal... Tem variedade de conteúdos. Você tem as séries, né? Que o pessoal gosta de ver diversos capítulos. Sim. Assiste o programa do Gusto, assiste todos os capítulos que eu tenho certeza que você vai adorar. Mais uma vez, lembrando, estamos aqui com episódios inéditos, toda terça-feira, as reprises às quintas e aos domingos em 2 horários, à 1 e às 8 da noite. Muito obrigado, Capitão Lemos, muito obrigado, pessoal de casa. Te espero aqui no canal ABC, sempre com você. Valeu, galera. Fui! Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Gu.